Entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar, manhã da sua terça-feira, dia 31 do mês de maio. É o último dia e a última entrevista do quinto mês do ano, né? Temperatura baixou um pouquinho, hein? 6 graus desse momento na capital da hospitalidade. A mínima da madrugada, às 5 horas da manhã, quando fizemos a primeira leitura, foi de 7 graus aqui. Foi para 8 e voltou para 7 e agora em 6. Temperatura que oscila, mas o dia está um pouquinho mais claro hoje, né? Ainda com algumas nuvens, mas com ainda a tendência de nebulosidade um pouco maior para amanhã e quinta-feira, né? Ainda teremos uma condição de instabilidade para a nossa região. O quadro Entrevista, agora às 7 horas e 34 minutos, tem o oferecimento para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina, aqui na Avenida Santa Catarina, o telefone é o 3325-4123. Farmácia São Jorge, o atendimento é familiar para com a sua família, são 37 anos de tradição e história. Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina. Visite e confira Farmácia São Jorge. Bem, deixa eu destacar aqui que os nossos convidados já estão aqui. 2 convidados vêm do Poder Legislativo de São Carlos. A vereadora presidente da casa, Cidirleia Asman, e também o vice-presidente da casa, Sidney Breyer, vereador mais conhecido como Prainha, né? Estão aqui conosco nos estúdios. Bem, vamos cumprimentar a presidente, seja bem-vinda, Cidirleia, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Elvis, bom dia a todos os radiovintes e um bom dia bem especial ao nosso povo são carlense. Sidney Breyer, bom dia. Bom dia, Elvis, bom dia, presidente, junto Cidirleia e a população são carlense. Muito bem, não tivemos sessão ontem em função de que o mês de maio já teve as suas 4 sessões ordinárias, né? Como prevê o regimento interno da casa. Tivemos uma extraordinária na quarta-feira, é verdade, mas aqui, hoje, já que não teve sessão, tivemos presidente e vice aqui hoje, né, presidente? E falando dos trabalhos, praticamente fechando meio ano aí, né, da presidência, né? Isso aí, na verdade, a gente tem muito trabalho lá na Câmara, né? Esse mês, Elvis, para destacar, a gente teve 5 sessões, né? 4 ordinárias, uma extraordinária, e também quero frisar aqui que durante o nosso mandato aqui desse ano, o meu e do Sidney, como vice-presidente, né? Nós tivemos 2 sessões extraordinárias, né? Uma que foi no mês de janeiro, que era o período de recesso dos vereadores, e foi feito todo um trabalho, foi feita uma sessão extraordinária via Meet, foi mista, então foi bem interessante, foi uma inovação para o nosso município aqui, que a gente até então não tinha, né? Nunca tinha acontecido isso, mas a gente conseguiu fazer, dar condição assim para todos os vereadores poder participar, como era um período de recesso, né, para os vereadores, e quero agradecer muito os vereadores pelo esforço deles, que eles estão sempre aí expostos, né, para se dedicando realmente. E esse mês, então, a gente teve que ter 5 sessões. 4 foram ordinárias, uma extraordinária, devido ao número de projetos que deu entrada na casa. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho em conjunto, né, com muita união, para aprovar e para atender o nosso povo, que é isso que o povo quer, que a gente despache os projetos, né, para assim atender de uma forma mais rápida também para o nosso povo são carlense. São vários que estão lá em tramitação no momento também, né? Vários, sim, vários, mas assim, eu também tenho que destacar que todos os projetos que dão entrada na casa, mesmo eles sendo com regime de urgência urgentíssima, eu, como presidente, coloco em votação. E os vereadores, em análise, decidem se ele vai ser dado entrada como urgente urgentíssima ou num trâmite normal. Então, quando os projetos entram, eles vão para as comissões, né? Temos principalmente as comissões de finanças e leis, e esses projetos passam pela comissão. E o parecer que a comissão, que esses vereadores se reúnem para tirar uma conclusão daquele projeto, e não é somente os vereadores por eles mesmos, mas a gente solicita pareceres nos projetos mais importantes da ACAMOSC, a gente solicita que o jurídico da casa dê o parecer dele, mas também a gente busca orientação de fora da ACAMOSC para a gente assim ter uma segurança maior e dar uma segurança maior para o voto do vereador. Então, o vereador sempre vai ter uma orientação por trás se é viável ou não
o projeto ou a sua votação, se tem legalidade. Então, é uma segurança que o nosso vereador tem hoje. E a gente, assim como presidente, não fica apressando. Nós, sim, precisamos entender o projeto, ver a legalidade dele e aí, sim, votar. Se inteirar, né? Por aí mesmo, vice-presidente, nesse sentido dessa discussão, dessa transparência aí que a presidente mencionou? Nesse sentido, Elvis, eu como vice-presidente, né, tenho orgulho de fazer parte da mesa diretora e também dizer que faço parte da comissão de finanças. A gente sempre avalia todos os projetos que vêm lá com o maior carinho, né, para a população ser beneficiada e a gente também tem um amparo junto com o jurídico lá para não fazer nada de errado lá que depois venha comprometer o legislativo ou os próprios vereadores ou a própria presidente, né? Então a gente tem uma união junto com todos os vereadores de leis e finanças, né? A gente tem uma transparência muito grande dentro do poder legislativo, né? Isso que deixa a gente feliz e grato por fazer um trabalho em prol da nossa comunidade são carlense. Legal. Bem, nós tivemos também capacitações recentes também, né? Que é muito importante também, até para saber como agir dentro da Casa Legislativa. Tivemos um período de pandemia impossibilitando, né, a fazer algumas capacitações, viagens, concursos e tudo mais, mas recentemente nós tivemos, né, vereador? Exato, nós estávamos em Brasília, então nós tivemos um curso muito importante lá. A gente sempre vai em busca de soluções e de aprendizagem, né? A gente não vai em busca de diárias, porque, ao contrário, hoje nossas diárias são as mais baixas de toda a região do nosso aqui, né? Até pode fazer uma pesquisa, né? Então, a gente vai em busca de novos conhecimentos, de estudos, para ajudar cada vez mais a população são-carlense aqui em questões de leis e para os estudos dos projetos serem cada vez mais beneficentes para a população. Legal. O vereadora presidente, bem, nós tivemos aí, não é muito habitual da comunidade assistir às sessões em loco. Hoje nós temos, inclusive, a transmissão em 2 canais aqui por parte da Câmara de Vereadores de São Carlos, que é o YouTube, também pelo próprio Facebook da Casa de Leis. Mas quando tem um projeto mais polêmico, como foi voltado à educação, piso, nós tivemos, olha, o plenário lotado lá, presidente. Isso aí, com muita alegria, Elvis, recebemos todos os professores que vieram para assistir às nossas sessões e também quero destacar aqui que tivemos uma grande conquista que foi a aprovação por todos os vereadores do piso dos professores. Esse projeto entrou na casa e os vereadores, então, todos unanimemente votamos a favor do piso dos professores. Então, foi um projeto muito importante que deu na casa, né? E foi assim aprovado. Tivemos 25 projetos que entraram, 4 desses eram do ano anterior. E, por exemplo, o projeto da parte social ali, da Glaci, né? Que veio também certo. Foi um projeto que entrou. Teve a questão da audiência pública, que nós encaramos e fizemos essa audiência pública. Projeto dos condomínios, era projeto que estavam lá desde o ano anterior e nós nessa gestão encaramos, fizemos audiência pública e aprovamos o projeto. Então, tivemos muito trabalho e estamos fazendo a coisa também andar lá no Legislativo do nosso município de São Carlos. Está fluindo, né? Está fluindo com os projetos aí. Lá. A parte da participação dos professores em algumas sessões, quando dá sinal de que vai entrar um projeto, o pessoal já corre para lá quando é de interesse, né? Muitas vezes não é pautado no dia, né? Então volta para a próxima sessão, vai para as comissões, como por exemplo o Prainha mencionou que faz parte da Comissão de Finanças, passa em uma dessas comissões e posteriormente, sim, aí sim é voltado junto às sessões legislativas. Bem, nós tivemos, além da educação, nós tivemos outros projetos bastante importantes, mas temos indicações, moções, recentemente a moção essa voltada à agricultura, né, voltada aos agricultores, também foi 46 destaque, né? indicações, Elvis, 15 moções e 15 requerimentos nós aprovamos nesse ano. Todos do Legislativo encaminhando para Estado, né? Deputados estaduais, para parte ali da agricultura, foi uma moção bem importante, e assim, várias pautas, né? Se a gente não voltar aqui, várias pautas. A questão ali também que foi de From, né? Foi uma luta, juntamente com o município vizinho, dos vereadores, que conseguimos, então,
que pertencer ao município de Águas e São Carlos conseguiram continuar pertencendo a Palmitos. Então, a gente teve muitas conquistas, Elvis, que às vezes o povo lá fora nem sabe muitas vezes o que está acontecendo, e nós, vereadores, estamos lutando para melhor para o povo, né? Isso explica a sessão... Tem superado as 2 horas lá, né? As discussões. Realmente, as nossas sessões são bem prolongadas. A gente sabe que sessões de municípios vizinhos terminam bem rápido. Nós temos um regimento que a gente segue. Então, nosso regimento também nos dá essa condição de... né? Mas os trabalhos são bem intensos e a gente tenta fazer de uma forma muito transparente para que o povo também escute e fique bem informado. A sessão, ela dura mais de 2 horas, mas tem uma reunião antes, né? Geralmente os vereadores chegam um pouco antes e a gente assina o livro de presença, assina o livro de tribuna para ver quem tem interesse de ir para a tribuna no dia, e também conversamos. As comissões se reúnem antes ainda, Elvis. Geralmente o que acontece? Muitas vezes as comissões se reúnem na segunda e isso é muito ruim. Por isso que é um pedido que eu já fiz para as comissões, que eu como presidente, eu não preciso deliberar qual é o dia das comissões, que eles vão se reunir para discutir os projetos. Mas tem sido na segunda-feira mesmo. Muitas das sessões foram na segunda, e inclusive isso também acaba dificultando o horário de início da sessão, que às vezes é preciso ser às 7, e às vezes a gente atrasa devido a isso. Tá, né? Certo, né? Então, as comissões, eles sempre deveriam, né? Mas às vezes a gente sabe que tem projeto assim mais tranquilo e eles acabam se reunindo na segunda, né? Mas dificulta um pouco os trabalhos, né? Acaba explicando o atraso, né, da sessão que isso aí é uma das dificuldades também acaba sendo isso, né? Porque quando as comissões se reúnem, eles precisam deliberar quem vai ser o relator de tal projeto, quem vai ser, né? Então, dificulta um pouco. Às vezes o povo lá fora acha, presidente Cidileia está atrasando a sessão, né? Eu sou uma pessoa que gosta de ser muito pontual, e inclusive você pode ver quando eu venho aqui na rádio, você sempre me lembra, 7h30, Cidileia, 7h30, mas eu tô aqui sempre antes, porque eu sou uma pessoa muito pontual com as minhas atividades. Então, realmente, acaba que, pela demanda do trabalho, às vezes acaba atrasando um pouco ali a sessão, mas já conversei com alguns membros aí das comissões para eles se reunir de preferência antes, né? Que isso também facilita o nosso trabalho. Exato. E até algum projeto que possa chegar nessa tardezinha, né? Porque a gente tem informação de projetos que chegam até para debater também, às 6 da tarde, por exemplo. Exato, Elvis, né? Então, você que é membro da Comissão de Finanças, por exemplo... Bem explicada, a Cidileia também lembrada. Nós tivemos uma reunião junto com o presidente Cleo e com o presidente Maida, né, das Finanças e Leis. A gente já conversou sobre isso e a gente vai começar a fazer as reuniões nas sextas à tarde, né? Para dar mais tempo também para o pessoal se organizar lá, para de repente a gente conseguir sempre começar a sessão às 19 horas, como é previsto, né? Mas, como você bem frisou, Elvis, volta e meia vem coisas para a gente fazer estudo na segunda tarde realmente, né? Projetos, né? Para a gente fazer. Mas daí também não é tantos também. Se a gente agilizar e fazer sexta a nossa reunião junto com todos os membros. E também aqui dizer que também não é só as reuniões das comissões, né? Geralmente tem as reuniões de comissões, é feito uma conversa antes, mas também tem esses projetos que dão entrada, aí fica naquela, entrou urgente, urgentíssimo, vai para votação. Sobre qual é o tema desse projeto, sobre o que entrou, qual é o conteúdo desse projeto. Aí os vereadores param uns minutos antes, no início da sessão, e conversam. Vai entrar com um pedido de urgente e urgentíssimo. Aí o jurídico da casa nos orienta. Olha, esse projeto, dei uma analisada, né, rapidamente, é assim, 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 por exemplo, né? Aí o que acontece? Os vereadores já vão para a plenária com uma segurança também. Então, eu tenho tudo isso que às vezes o povo lá fora não sabe. Às vezes o povo lá fora, né, pensa, eles estão lá sentados para discutir voto. Não é isso. É analisar e o vereador dá condição para o vereador também entrar lá com mais segurança na plenária. Exato, presidente, né? A gente volta e meia faz estudos junto com todos os vereadores, né? Para não ter, depois dizer que um puxou a frente e outro puxou aquilo, né? Então, a gente faz os estudos bem feitos, volta e meia demora, a verdade, Elvis, até a gente definir, quando vem urgente, urgentíssimo, né?
mas, na verdade, é em prol da comunidade, né? A gente tenta fazer sempre as coisas corretas lá dentro para beneficiar a população. Pareceres jurídicos, né, que é importante também, né, minha gente? Pareceres jurídicos. Por falar em jurídico, minha gente, estamos ouvindo aqui a presidente da Casa Legislativa aqui de São Carlos, vereadora Cidirleia Assmann, e também o vice-presidente da Casa de Leis São Carlense, vereador Sidney Breyer, que é o Prainha. Bem, falando em jurídico, presidente, nós teremos um evento, só uma pincelada aí, um evento relacionado à Camosc, na sexta-feira lá em Chapecó, né? Isso aí, Elvis. Teremos esse evento. Foi aberto o convite para todos os vereadores poder participar. É o primeiro seminário de segurança pública e inovação sociais. Então, vai ser dia 13 de junho de 2022, no Salão Nobre da UNO Chapecó, e todos os vereadores estão convidados a participar. Temos confirmação de alguns vereadores já que irão junto conosco para lá. É muito importante, é aqui perto, é aqui em Chapecó, é o dia todo, mas a gente se doar e buscar conhecimento também. E é numa sexta-feira, né? É numa sexta-feira, na sexta-feira próxima agora. Muito bem, tá certo. Feito o convite, nós teremos aí a presidente, inclusive, da Camosc, que é a vereadora de Chapecó. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a matéria completa com ela no Jornal do Meio Dia, falando sobre este evento exclusivamente para a Tropical FM aqui, ela esteve falando, tá certo? Deixa eu destacar aqui, ó, que ontem nós tivemos uma reunião, presidente, muito importante, voltado à saúde aqui de São Carlos, porque trata não só do Legislativo, mas do Executivo, e que foi no Ministério Público, uma reunião acompanhada ontem aí pela nossa reportagem também, e que tivemos aí tratativas relacionadas ao TAC, que é o Termo de Ajuste de Conduta de 2011 para 2012, assinado, e que, segundo os poderes legislativo e executivo, eu digo segundo porque nós temos o parecer do outro lado, o Ministério Público, mencionando a impossibilidade ou engessamento para a contratação de médicos atualmente em São Carlos. Como é que foi a reunião ontem? Então, não foi só uma reunião, foi duas. Exato. Na verdade, quando deu entrada aquele projeto na casa, eu já busquei pedir, na verdade, solicitei para o Ministério Público uma reunião como presidente do Legislativo, para mim também ir lá conversar e entender melhor o que estava acontecendo, né? Solicitei uma reunião e eu recebi essa resposta na sexta-feira à tarde, às 4h48, que às 14 horas, no dia de ontem, poderia participar eu juntamente com o jurídico da casa. Mas nós tivemos uma reunião com o prefeito também na quinta-feira do Executivo, onde o prefeito convidou todos nós vereadores para participar de uma reunião lá com o Ministério Público. E a minha leitura que eu faço dessa reunião, que foi muito importante para o nosso município de São Carlos, foi um momento onde os três poderes se reuniram, Executivo, Legislativo e Judiciário. Então foi um momento muito importante para ambas as partes sentar e analisar, né? O que nós, quanto poderes, podemos fazer para atender o nosso povo. Então, eu vejo assim que, acredito eu, com o Executivo, que foi a parte da reunião com o Executivo, que os vereadores participaram junto, que o Executivo deve divulgar nos primeiros dias também. Foi uma tratativa muito importante. Nós, quanto Câmara de Vereadores, o que eu senti como presidente lá é que se abriu uma luz para que se resolva diria assim, uma forma meio rápida agora, não é definitivo, mas vai se dar uma abertura para que o nosso posto de saúde, então, consiga ter médico. Mas é importante frisar aqui que o Ministério Público exige muito a questão de concurso público, é muito a favor em concurso público para médico. E também que eu acredito que aqui agora, até ontem foi comentado, o Executivo vai fazer novamente concurso para, sim, trazer profissionais formados na área, né? Então, para o nosso povo, assim, ter sempre um bom atendimento no posto de saúde. A gente, quanto legislador também, a gente estava muito preocupado com essa questão. A gente sabe que nós não podemos executar nada, mas o povo nos cobra muito porque quer uma solução lá no posto, lá na questão do hospital também,
mas e nós estamos, assim, fazendo a nossa parte, que é ir lá, conversar, sentamos os 3 poderes juntos. Eu acho que isso era uma coisa que já deveria ter sido até acontecido antes, porque... É o que a comunidade menciona. Foi uma coisa que já deveria ter acontecido antes, né? Porque precisa se conversar. Não adianta eu puxar para um lado, outro puxar para o outro lado, ou para o outro lado. A gente tem que sentar e resolver o problema dos nossos munícipes, que é a questão da saúde no nosso município. E eu não sei se o vereador Sidney tem a mesma leitura, mas a minha leitura disso é que nós demos um passo muito importante no dia de ontem. É por aí, Prainha? Elvis, sim, né? Eu quero dizer aqui também, presidente, que a gente hoje nós já tinha agendado essa reunião, a gente não veio aqui para se promover em cima da saúde, né? E ao contrário, a gente sempre tenta fazer o melhor para a população. Quero agradecer a todos os vereadores que fizeram parte ontem, do jurídico, do legislativo, do executivo, né? Então a gente fica muito grato quando a gente vê que eu na sessão, um dia eu falei que não adianta nós ficar batendo do executivo, legislativo e Ministério Público um pelo outro. Eu acho que eu sempre falei e vou frisar de novo, a conjuntura dos 3 poderes, eu acho que somou muito na tarde de ontem. E quem vai estar ganhando com isso é a população são-carlense e, por que não dizer, não, Elvis, as pessoas mais necessitadas do nosso município também, né, que se usam das unidades básicas do nosso saúde, dos nossos postos de saúde de São João, Balneário de Pratas e do centro aqui, né. Então, muito gratificante. Eu também vi, Elvis, que acendeu uma luz no fim do túnel, né, que é muito importante isso, a gente buscar informações realmente com os 3 poderes, e a gente vê que o Ministério Público teve alguns detalhes, já explicou para nós, né, presidente, que nós também temos um compromisso com ela depois da gente ajustar certas condutas que nós estamos lá dentro. Uma, de repente, a gente não sabe quem que é o próximo prefeito, o próximo vereador, Elvis, mas eu acho que daqui para frente nós temos que mudar um pouco no teto salarial também do executivo e de repente do legislativo, né, para a gente depois conseguir trazer médicos bons aqui que ficam realmente no nosso município. Né? É muito bom frisar isso, porque hoje os médicos não estão ficando por questão financeira. Né? E hoje todo mundo sabe, de repente a população sabe que nenhum médico não pode ganhar acima do teto salarial do prefeito. E isso que judiou um pouco nós, né? Judiou de uma certa forma, mas também quero dizer para a administração que também teve um bom interesse mostrado para a população, porque foram 6 anos de economia que o município fez, né? Que foi sancionado o salário, que ficou, né, abaixarem até o salário, e muitas coisas foram feitas nessa questão financeira, recursos que eles economizaram. É bom frisar isso também. Muito bem, tá certo, bem colocado aí. A parte financeira, a parte de salário é o que tem trancado aí a situação. Dificultou, o concurso, né? O concurso público e os processos seletivos até estão tendo, né? E Elvis, assim, teve né? Só complementar um pouquinho, para nós foi muito difícil essa construção do TAC tempo atrás, né? Então, quer dizer aqui que a gente não está aqui, presidente, para achar culpado, não. A gente sempre foi e tentou achar uma solução, né? Buscar informação para a gente resolver isso. De repente, naquele momento, ele estava achando que estava fazendo as coisas pelo correto, né? A gente não pode julgar. Daqui a pouco, hoje, nós vamos fazer uma coisa aqui, de repente, para frente também, né? Vamos dizer, não, né? Mesmo sentido, né? Então, exato. Seria isso um complemento. A parte aqui é o financeiro, né, gente? Já que quando é chamado um médico, seja por processo ou pelo concurso público que teve, a gente não teve o êxito em segurar o profissional em função de outras propostas melhores do que o salário oferecido por São Carlos, justamente limitado pelo teto que é o salário do prefeito. Hoje em R$ 18.444, como já o reajustado de 16% lá, né? Aprovado. Né? E teve também muito, na verdade, foi feito vários processos seletivos e terminou sexta-feira. E não conseguiram, então, que tivesse médico interessado, até porque o salário acaba sendo baixo, né? Eu também quero agradecer, Elvis, ali, todos os vereadores que se comprometeram de ir ontem lá. Então, foi eu, Cidirleia, Sidney, o Claudir, a vereadora Tiane, o vereador Carmo, o vereador José Noimar Mai e o líder do governo,
Cleo Kuntz e o Neri Pereira Putzel. Então, esses vereadores, esses 8 vereadores foram lá junto, sentaram com o Ministério Público, com o Executivo, e foi um passo muito importante, né, para o nosso município de São Carlos. Quero agradecer especialmente e com certeza agradecer também o Executivo, o Rudy e o Fernando, né, e toda a parte jurídica que estavam lá com nós. E, por que não dizer, e a promotora também que nos escutou, que sentou com nós e nos escutou. Quero agradecer também. Muito bem, tá certo. Então foram 8 vereadores presentes lá, nós tivemos 7 inicialmente, né? O Ministério Público acabou chamando 2 e um deles acabou comparecendo, que foi o Neri aí, né, minha gente? Informações dando conta aqui, ó, falamos com a promotora logo após a reunião, a gente estava em outro evento juntamente com a promotora, posteriormente aí junto ao cartório eleitoral, conversamos aí com a promotora que deu o parecer dela, conversou conosco também. A gente vai estar trazendo no Jornal do Meio-Dia. São 7h59. Bem, para finalizar por aqui, deixa eu destacar aqui tem mais uma questão lá, presidente, está mencionando? Não, só estava aqui dando uma olhadinha. Porque eu ia lhe perguntar uma coisa que eu perguntei também para a presidência de Águas de Chapecó em relação ao momento dos vereadores, como estão sendo vistos pela comunidade. Seria importante dar um parecer nesse sentido, como estão sendo vistos os vereadores. A senhora citou vários momentos aqui da sua entrevista que a comunidade ou tende a achar que os vereadores pouco estão fazendo. Então, eu não sei, a minha leitura que eu tenho é o legislativo, a população ainda, muitos têm visão que o legislativo executa. Essa diferença tem que estar bem frisada. O legislativo, a gente vai em busca de aprova projetos, fiscaliza, mas nós não executamos. Então, isso eu vejo que bara um pouco na questão do povo, porque o povo, eles têm uma visão que nós, vereadores, temos que executar ou resolver aquela questão lá, e não é nosso papel. Nós até ajudamos a intermediar com uma boa relação com o executivo, mas quem executa é o executivo. Então, nós não temos máquina, nós não temos patrola, nós não temos caçamba, nós não temos trator. A única coisa que nós podemos é intervir em nome do povo, solicitando, fazendo indicação, conversando com a boa relação com o executivo para resolver essas questões para o povo, né? Então, a gente escuta, acolhe a informação, né, e busca a ajuda com o executivo. Mas quem executa e dá a palavra final, a cartada final, é o executivo, e nós não temos esse poder. Então, às vezes, a própria população fica decepcionada com nós, né? Porque a gente diz, votei no vereador, mas eu pedi aquela carga de cascalho, eu pedi para que fizéssemos aquela estrada e não foi feito, entende? Então, é difícil porque a gente tem que ter uma boa relação com o executivo e depender, além da boa relação, depender que eles vão lá e executem essa demanda que o povo está pedindo. Rapidinho, Cidinha, é nesse sentido também? Vê desta forma também? É nesse sentido, Elvis, né? Então, cada vereador se faz o vereador, eu sempre digo, né? A Cidileia não vai legislar por mim e nem eu por ela, né? Cada vereador tem seus eleitores e agora, no momento que passou a campanha política, que você é vereador, você tem que trabalhar para todos. Né? E eu não estou vendo, tipo assim, muita dificuldade a gente tem, volta e meia, em executar. Mas como foi frisado já, a gente não é executor das obras que tem ou de estradas, alguma coisa, né? Cabe ao executivo. Né? Então, a gente faz as cobranças devidas, sim, que a população nos pede. Hoje, Elvis, a gente é muito cobrado realmente pela população, né? Eu, pelo menos, né? Sou muito procurado realmente. Até final de semana, bastante movimentado e cobrado, né? Pode fazer o parênteses aí de Paratas em função das chuvas, rapidinho, vereador, que eu sei que você atuou lá diretamente, né? Sim, Elvis, gostaria de frisar um pouquinho do Balneário de Pratas final de semana, né? A gente tem uma demanda grande lá quando as chuvas se transformam em volume maior, a dificuldade também é maior. Então, isso só quero frisar também para a população do Balneário de Pratas, que não vem se estendendo de hoje ou de ontem. Isso vem se estendendo de vários anos. Mas quero dizer aqui, Elvis, para a população também, que fico muito feliz. Eu estou apenas um ano e 5 meses e muitas coisas foram feitas no Balneário de Pratas. Vou citar umas. Do Balneário de Pratas, tubulações foram feitas, a acessibilidade do Campo das Pratas foi feito,
A rede de água da linha Uruguai foi concluída para 21 famílias. Está sendo agora projetado mais caixa de água de 15 mil litros naquela comunidade, também na comunidade de Baixaguinhas, né? Então, a dentista no posto de saúde, que era uma demanda grande, que o pessoal nos cobrava e conseguimos, né? Dar parabéns para o Martelinho também, que se empenhou, e o executivo, que hoje nós temos lá. Então, quero dizer assim que a recém nós falando que a gente não executa, mas eu tenho certeza e convicção também que tempos atrás, se todo mundo, a gestão passada, tiveram feito um pouco mais pelo Balneário de Pratas, as coisas com certeza elas estariam em outro ponto, em outro rumo, né? Porque eu me lembro bem certo e fiz aqui com muita responsabilidade que tinha prefeito que disse se podia jogar uma conchada de terra para fundar Pratas, né? E iam fazer. E hoje a gente, naquela época, ficou muito triste. Eu fiquei triste também porque eu sou morador de lá. Não é porque eu sou morador de lá que defendo, mas hoje nós estamos desintegrando, né? Então, a Pratas. Nós temos, ontem, eu juntamente com o vereador José Cléo Kuntz, que é líder do governo, tive um bate-papo com o prefeito e com o vice, onde é que várias ruas lá vão ser asfaltadas e feito o calçamento também, né? Pratas vai ter os seus merecimentos também, como as outras comunidades. Né? Então, Elvis, eu não sou só vereador de Pratas, mas assim em todo o município de São Carlos. Né? Então, hoje, se tu for pedir, o vereador Prainha está atuante e nunca deixou de atuar. Desde do começo da minha campanha, eu sempre fiz um trabalho e, na verdade, também ontem, Elvis, das enxurradas, nós voltando um pouquinho, quero parabenizar, então, o Claudinho, que mandou uma máquina lá, juntamente com o operador Carvalho, onde é que eu fui junto lá desentupir tubo com a enxada. Né, trepei dentro das valas lá e é difícil. E nós tínhamos vereadores lá que não conseguiram ter esse êxito. Se todos fossem ter batido na mesma tecla que nem eu tenho meu prefeito em situação. Né, eu sou filiado no partido dele, eu me elegi como vereador, mas eu cobro muito ele. Tá? Então, esse caráter da gestão passada, que passaram, de repente não tiverem esse êxito ou essa coragem de cobrar como a gente está cobrando. Eu estou cobrando por bem e prol da comunidade nossa, não é para mim. Eu não pedi nenhum serviço para mim, Elvis. A gente fez aqui, a gente trabalha, mas é em prol da nossa comunidade e o desenvolvimento do nosso município. Tudo bem. Obrigado, Prainha. Obrigado, Elvis, e agradeço a oportunidade. A gente está sempre à disposição da população são-carlense. E, novamente, Cidileia, eu dizer assim que a gente fica muito feliz em estar trabalhando junto e nós ajudando lá no Poder Legislativo. Né, em todos os sentidos. Também quero agradecer também aqui a Elvis, bem rapidinho. A gente, lá dentro, a gente é uma casa familiar, eu digo assim. Né, volta e meia tem uns arrancarabos, mas é em questão, em prol a melhorias do nosso município. Também quero agradecer no domingo de noite a vereadora Tiane, para você ter uma ideia, Elvis, a gente é situação e oposição. Ela me pediu se qualquer coisa, se faltasse alguma coisa, ou porque as águas estavam enchendo, o rio estava enchendo, a gente achou que ia, de repente, acontecer coisas piores, né, porque largarem água da barragem, ela se colocou à disposição. Então, isso é muito gratificante também em pessoas que nos ajudem e auxiliam quando precisa, né. Então, seria isso e agradeço muito a participação aqui, Elvis, e tenham todos um bom dia. Obrigado, vereador Sidney Breyer, Prainha. Presidente, obrigado pela sua vinda. Pois é, isso que o Sidney colocou, realmente, a gente nos trabalhos da casa tenta que seja uma harmonia, né? Que a gente pensando sempre pro povo, porque não adianta vereador entre vereador querer discutir alguma coisa. Todos têm uma parcela da população que votou para eleger. Então, nós estamos os 9 lá representando uma parte da sociedade, do nosso povo. Eu também quero aqui agradecer o Partido dos Trabalhadores, Elvis, todos os nossos deputados, o Padre Pedro, o Fabiano da Luz, que conseguiu, numa articulação, mais um ônibus para o nosso município, o Neudi Sareta, a Luciane Carminati e o Pedro Uxai, que sempre estão muito presentes no nosso município e, né, conseguimos junto a eles no valor de quase 3 milhões. Né? Então, a gente está muito feliz por isso e quero agradecer, assim, o nosso partido também. Obrigado à presidente vereadora Cidirleia Asman, presidente da Casa Legislativa, né? E o vice Sidney Breyer aqui, conversando conosco sobre os trabalhos, pautando também sobre a atuação do vereador, reunião importante voltada à saúde, no Ministério Público, entre outras pautas aqui relacionado também a Balneário de Pratas. O quadro Entrevista volta amanhã, a partir das 7h30 da manhã,
Amanhã com outra pauta por aqui, pauta do meio ambiente amanhã, hein, minha gente? Fique ligado. E aqui a gente conversa, vai repercutir trechos do bate-papo com a Cidirleia e com o Sidney no Jornal do Meio-Dia. Mas a entrevista na íntegra, em áudio e vídeo, vai estar lá no nosso site daqui a pouquinho com a foto que a gente vai registrar agora. Vem aí, Comando Geral e o quadro Entrevista no oferecimento da Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez bem no centro. Volta amanhã. Um abraço e até lá. Você acompanhou pela Tropical FM a Entrevista do Dia. Farmácia